nós vamos falar talvez sobre as novelas mais interessantes da primeira parte do Quixote e finalmente conhecemos a Doroteia. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcineias. No mês de junho nós lemos os capítulos 26 ao capítulo 30 do engenhoso fidalgo Don Quixote de la Mancha. A passagem do nosso cavaleiro andante pela região de Sierra Morena. Sierra Morena é essa que nós já conhecemos no mês passado, inclusive inspirou a pergunta do nosso desafio. Nós vamos retomar alguns personagens, né, do início da obra e novamente vamos trazer um ponto interessante para o Sancho. Eu não sei de fato se o Cervantes está dando tanto crédito ao Sancho assim, ou é o meu período de leitura e a minha visão do Sancho Panza está sendo diferente, eu esteja mais intrigada por esse personagem, não sei. Só sei que quando o Cura e o Barbeiro reaparecem, essa brincadeira entre idealismo, entre fantasia e realidade, né, o Sancho como realidade se inverte, porque aí ele passa a ser a fantasia total e os outros dois aqui vão ser a realidade. Nesse desvario, em comparação aos outros sendo um pouco idealista, o Sancho ele se mostra muito focado, né, que tem uma mentalidade muito objetiva de certo modo. A forma como ele decora os textos, como ele armazena as informações e às vezes acaba levando tudo muito literalmente. Se utilizar de uma estratégia muito interessante para prender a nossa atenção, ainda das novelas de cavalaria, principalmente da literatura oral desse período. O capítulo 27 vai contar a continuação da história que o Gardênio tinha começado a contar, né, no mês passado. Não só ele vai terminar, como os outros fragmentos da história vão vir através da narração da Doroteia. A valorização dessa literatura, desse estilo de história oral. Outra coisa interessante dessa oralidade é que também o Cervantes ele acaba sendo muito descritivo, né? A gente já falou aqui algumas vezes como ele é teatral nas cenas, como a gente consegue vislumbrar bem. E nesse momento agora, dessas novas personagens estranhas, personagens terciárias e que vão preencher as outras novelas dentro do Quixote, que em alguns momentos vão aparecer só ali, não vão retomar, alguns personagens retornam. Ele descreve muito fisicamente, então, que por mais que eu faça muito bem do Sancho, do Quixote, não chega a ser, às vezes ele detalha mais, principalmente as mulheres, do que o Don Quixote e o Sancho. Capítulo 28 chega a ela, nossa queridíssima, loiríssima, de pés lindos e delicados, Doroteia. Sem sombra de dúvidas, é a minha personagem favorita no Don Quixote. Aspectos. Porque pedir para que essas mulheres sejam extremamente racionais e feministas, de certa forma, é um anacronismo muito grande. Certeza, a sagacidade da Doroteia e o lado humano também, né? Porque ela é muito racional, ela se segura ali, não quer que Dom Fernando faça nada, não permite, mas tem um momento que ela não aguenta, que ela acaba cedendo. Tempo depois também acaba tomando decisões sábias, muito prudente em certos assuntos. Ela acaba sendo uma das personagens mais humanas dentro do Quixote. E vai ter muito a ver com o que nós falamos alguns meses atrás sobre o Don Quixote, quando ele ovaciona os heróis, né, e diz que os heróis deveriam ser descritos com defeito, como o Cervantes está fazendo com ele, para que as pessoas se identificassem mais e pudessem também seguir preceitos tão nobres quanto esses heróis. A Doroteia acaba sendo essa heroína por excelência. Ela tem princípios muito valorosos, ela é esperta, ela é inteligente, ela é muito prudente. Ela é quem toma conta ali da fazenda, mas ela também tem seus momentos de deslize, porque ela é humana e isso acaba intensificando a aproximação e a identificação dela com o personagem. A Doroteia também é interessantíssima pra gente entender os estamentos, mais uma vez, né, de como se configurava a estrutura social da Espanha, da Europa naquele período. E o auge talvez dessa inteligência da Doroteia seja nos episódios seguintes, né, após o capítulo 28, o 29 e 30 em especial, porque antes ela é inteligente, ela é esperta, mas sempre nesse sentido de prudência, de responsabilidade, de manter as coisas. E agora é uma inteligência totalmente criativa, totalmente divertida. Quando ela vai se disfarçar de princesa micomicona e vai pedir ajuda ao Don Quixote.
mesmo tempo que Cervantes brinca com a estrutura, né, mais uma vez satirizando a estrutura das novelas de cavalaria e colocando o Quixote no ridículo, ele também traz o humor, traz o divertimento e traz a inteligência e a criatividade dessa personagem, que vai se tornando cada vez mais adorável, por mais que ela esteja fazendo uma troça do Quixote, mas sempre com o intuito de ajudá-la. Inês de Passamonte volta às memórias, né? Memórias escritas. Inês não é qualquer homem, né? Ele é um ladrão, ele é condenado às galés. Ele sabe ler e escrever, criando no leitor, pelo menos cria essa sensação de querer saber muito mais da história do Inês de Passamonte. Eu acredito que ele volta, sim. Já que nós falamos da Marcela e agora a Doroteia, que é a minha personagem feminina favorita, e ela é sim uma das personagens mais fortes. Esse desafio realmente é um desafio. Eu quero o nome de outras mulheres deste período, criações ficcionais, que sejam tão fortes, que tenham uma apresentação imponente assim para a época. Não quero outros do Quixote, tá? Outros livros desse período. Pode ser literatura espanhola, literatura portuguesa, mas desse período de transição do Renascimento para o Barroco, no início do período Barroco. Falamos aqui de outras personagens cervantinas que não estão no Quixote, que são tão fortes quanto ela, mas também tem outras obras, outros autores espanhóis, italianos, alemães, que criaram personagens femininas que marcaram, que são inesquecíveis e marcaram literatura universal, ou que pelo menos servem de protótipo para outras que virão mais à frente. Então é isso, meus queridos cavaleiros, andando de um pouquinho das nossas impressões que nós tivemos desses capítulos. Fica à vontade aqui para colocar suas impressões, alguma coisa que chamou a atenção que eu não mencionei, ou que você queira adicionar ao seu ponto de vista. Os comentários estão aqui para isso, para você interagir conosco. Precisamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito além dos meios de vento.